Rotina de um estudante de medicina. Opa, oficialmente gravando, meu nome é Júlio Chamas. Aos 18 anos eu fui aprovado em 13 faculdades de medicina e agora serei novamente pela 14ª vez. Eu sou diretor pedagógico da plataforma SAD e hoje eu tô aqui para te contar um pouco sobre como é a rotina de um acadêmico de medicina. Eu também quero te dizer quais são os dois possíveis tipos de faculdade de medicina, para que você conheça um pouco mais sobre isso e para matar a curiosidade que alguns têm, como é a minha rotina no dia a dia fazendo faculdade. Porque frequentemente eu recebo dos meus alunos: nossa, cara, como que você consegue responder tão rápido? Como que você consegue fazer tanta coisa e ainda assim fazer o curso de medicina? Bom, deixe-me te contar um pouco. Eu passei em 3 faculdades, mas só faço uma, então eu faço uma faculdade no interior aqui do meu estado, pertinho da minha casa, em Marília. Ela é estadual. Eu passei em federais, estadual, mas eu escolhi fazer estadual porque era mais perto da minha casa. Foi uma escolha minha. Passei na FRJ, passei na Federal de Porto Alegre, passei em Juiz de Fora, tinha nota para passar na UFMG, na UFPR, em várias outras, mas mesmo assim eu optei por fazer uma estadual porque ela era mais próxima da minha casa e tinha a melhor infraestrutura que eu julgava em relação às outras que eu tinha passado. Ok, nesse raciocínio, a minha faculdade ela é PBL, então existem dois modelos. Existe uma faculdade que é tradicional e que o estudo dela é baseado em aula, então você tem muito conteúdo, muita informação, os professores te dão muita aula, é um modelo tradicional que aconteceu até a maior parte do tempo, e existe um modelo canadense que está presente em algumas faculdades aqui do Brasil, que é o PBL, Problem Based Learning, que é uma aprendizagem baseada em casos clínicos, em problemas. A minha faculdade ela é pioneira, ela foi a primeira do Brasil com essa modalidade PBL, e por isso eu gostei tanto quando eu fui procurar sobre ela, isso me atraiu, eu falei, caraca, interessante, tenho vontade de experimentar, e por que não experimentar com a melhor PBL do país? E aí, entrei nela e hoje eu vivo o sistema PBL, porque o meu estudo, o estudo que eles passam para nós, né, é baseado justamente em casos clínicos. Então, em todas as semanas, os alunos recebem casos clínicos, especificamente dos tópicos que estão sendo trabalhados de acordo com a grade. Nós precisamos abrir as setas desse caso clínico, né, fazer um brainstorming dele, e depois nós, juntos, né, ao tutor que normalmente é médico, nós formamos as perguntas e aí nós trabalharemos em cima dessas perguntas ao longo de toda a semana. Eu gosto bastante desse modelo porque ele é muito voltado para a parte prática. Então, desde o primeiro ano, nós já temos um amplo contato com a rede primária de saúde, que são os postinhos. Nós frequentemente vamos aos postinhos durante o primeiro e segundo ano, 2 ou 3 vezes na semana, era algo nesse sentido. Eu tô já entrando no quarto ano, então não me lembro perfeitamente. E no quarto, nós vivemos o ciclo clínico, que é dividido entre saúde do adulto, saúde da mulher e saúde da criança. E aí nós vivemos a maior parte do tempo em hospitais, e no quarto ano nós ficamos em hospitais, em ambulatórios, e o quinto ano é internado. Ou seja, nós vivemos bastante a rotina mesmo, de prática, e isso é muito bom, porque isso nos ajuda a pegar a mão. E aí, isso foi muito bom eu ter escolhido essa faculdade PBL, te contando aqui, né? Você tá virando meu amigo agora. Você tá sentado num bar comigo, tomando uma cerveja ou uma água com gás, um copo com gelo e limão, por gentileza, limão espremido, tomando aqui comigo e trocando uma ideia numa sexta-feira à noite. E eu tô te contando aqui que eu fiquei muito feliz por ter escolhido essa faculdade PBL, justamente porque eu consigo trabalhar por estar nela. Eu trabalho com mentoria, sim, então eu treino os alunos para passarem em faculdades de medicina, preferencialmente públicas, mas também tenho vários alunos particulares, no sentido de organizar detalhe por detalhe do que cada aluno, é um serviço totalmente individualizado e personalizado, do que cada aluno irá fazer na preparação dele. Isso vai desde quais conteúdos ele vai ver, até como ele vai revisar em cada momento da preparação, até quais simulados ele vai fazer, até como de fato vai ser a rotina dele, quantidade de horas de estudo, blocos, pausas, enfim, toda essa parte eu organizo a vida do aluno para que ele só precise sentar e estudar. E aí eu tiro todas as dúvidas também, isso facilita muito, porque o aluno perde aquela incerteza, sabe? Aquele medo, aquele risco. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô progredindo o suficiente? Será que eu tô no caminho correto? E aí, ao perder esse medo, ao perder essa preocupação que muitos alunos têm, a coisa fica muito mais fácil, porque aí o cara só precisa estudar. Enfim, e aí eu tava te contando isso, te dizendo que eu fiquei muito feliz que eu escolhi uma faculdade, eu nem sabia tanto disso na época, né? Mas eu escolhi uma faculdade que é PBL, e como a rotina é mais flexível, a gente tem muito tempo para estudar sozinho, isso me facilita conciliar com o trabalho, porque eu faço ligações com os alunos, eu mando muito áudio, eu mando muito vídeo, eu explico muita coisa, e eu preciso
eu não conseguiria fazer isso se eu tivesse no esquema tradicional. Eu tivesse aula, aula, aula de vários professores, porque não daria tempo. Então, enfim, é muito bom. E aí, eu tô aqui também para te contar outra coisa, que é o ponto de como que eu estudo durante a faculdade de medicina. Porque, pense, eu aprendi muito a estudar durante o momento de vestibular. E na faculdade de medicina, como que eu estudo? Bom, um ponto muito legal que diferencia o estudo pré-vestibular, vestibular até o estudo acadêmico mesmo, é a quantidade de questões. E durante o vestibular, eu fazia, durante o preparatório para o vestibular, eu fazia muitas questões. Durante a faculdade, não há tanta prática. E essa é uma preocupação para mim, porque as questões me moldaram ao longo da minha preparação. E eu consegui gravar grande parte dos conteúdos justamente devido ao volume de prática das questões. Então aqui já é um outro ponto. O volume, ele é importante. A quantidade de questões feitas é importante. E na faculdade eu não tenho questões, porque são difíceis essas questões. Então eu até cheguei a assinar algumas plataformas de cursinhos que possuíam questões, a exemplo do MedSimple ou do Osler, eu assinei os dois. Eu até cogitei assinar alguns mais completos, tipo um MedCoff, um MedCurso, um MedWay, mas eu acabei não assinando nada porque eu ainda estava no terceiro ano, agora eu já estou no quarto, né? E pensando nisso, eu gostei e tal de fazer um pouco de questão, mas eu entendi que a fixação da medicina, ela ocorre majoritariamente pela prática. Então você pode até fazer muita questão, mas se você não for o cara que pratica, você não vai conseguir tanto colocar o que você viu nas questões em prática, no seu dia a dia. E isso foi me virando algumas chaves ao longo do processo, porque eu comecei a entender que se o meu aluno de vestibular também tivesse muito contato com a prática daquilo que ele está estudando, a coisa ficaria muito mais fácil. Então, se a química fosse vista no dia a dia, se a física fosse entendida nos hábitos cotidianos e se a matemática tivesse presente em vários raciocínios dele, as exatas seriam muito mais tranquilas. Se os livros fossem como textos de linguagens e de humanas, e se as aulas de geografia e de história fossem mais ligadas ao cotidiano, isso tornaria o processo muito mais fácil, muito mais rápido, porque o aluno conseguiria estudar pensando de fato naquilo que ele está vendo no dia a dia. Isso otimizaria muito o estudo dele. Enfim, pontos que eu comecei a pensar, que eu comecei a refletir sobre o meu estudo, e eu percebi que grande parte do meu aprendizado ocorre por causa da prática. Ocorre por eu estar voltado para um âmbito muito prático e repleto de outras pessoas com os mesmos objetivos que eu. Porque tendo amigos que também querem aprender, que também querem evoluir, isso facilita muito todo o processo. Enfim, algumas reflexões que eu queria trazer aqui para você hoje sobre esses meus 3 anos de quase médico, de medicina, e eu tenho gostado muito disso, eu realmente gosto de medicina. Eu não faço por aleatoriedade, eu faço porque eu gosto mesmo, é um curso que eu tenho vontade de exercer na minha vida. Enfim, e eu tô aqui simplesmente para te trazer essas reflexões, para te contar um pouco da minha rotina e, claro, para te convidar, caso você queira que eu organize sua preparação e que eu esteja por trás de tudo que você for fazer no seu âmbito acadêmico. Então, para passar em medicina, é só você ter uma mentoria comigo. É só você se tornar o meu aluno de mentoria e ser acompanhado por mim ao longo de 2025 inteiro. Para isso, o link está aqui na descrição. É só você clicar e entrar em contato comigo, que eu mesmo irei te explicar de forma detalhada como que funciona o meu sistema de acompanhamento. Tamo junto, uma excelente semana, fique com Deus.